E se a solução para os nossos tribunais lotados de hoje estivesse, na verdade, escondida numa filosofia de 2.500 anos atrás? Vamos mergulhar nessa ideia e conectar a ética antiga com a lei moderna para ver se essa sabedoria do passado pode, de fato, ajudar a gente a resolver os problemas de agora. A grande questão que vai guiar a nossa conversa é essa. Será que a resposta para uma sociedade moderna, que parece viciada em brigas judiciais, pode mesmo ser encontrada numa ética que valorizava a harmonia acima de tudo? Parece estranho, né? Mas é exatamente isso que a gente vai investigar. Certo. Para a gente entender essa história toda, a gente precisa voltar para a base. O pensamento confucionista se apoia em duas ideias principais, dois conceitos que moldaram a visão de sociedade em boa parte do leste asiático. Vamos a eles. Bom, o primeiro pilar é a piedade. E olha, não estamos falando só de religião aqui, tá? No contexto confucionista, piedade é a cola que mantém a sociedade unida. É aquele respeito profundo, aquele senso de dever que um filho tem pelos pais ou que um cidadão tem pelo Estado. É o que dá estabilidade para a estrutura social. O segundo pilar é a propriedade. Pensem assim, se a piedade é o sentimento interno de dever, a propriedade é como isso se mostra no dia a dia. É o conjunto de regras, de rituais, de comportamentos que guiam as interações sociais. E qual o objetivo? Manter a harmonia e, principalmente, evitar que os conflitos sequer comecem. E o mais fascinante é que isso não ficou só na teoria, não. Esses conceitos foram a base de impérios inteiros, moldando a vida de milhões e milhões de pessoas por séculos. Mas como é que eles fizeram isso na prática? O que a gente vê aqui é o tamanho dessa influência. Desde a China da dinastia Tang, passando pelo Japão do período Tokugawa e chegando na Coreia da dinastia Yi, os princípios de piedade e propriedade não eram só um guia moral, eles eram o alicerce dos sistemas sociais e legais desses lugares. Essa era a mentalidade antiga, focada na harmonia. Agora vamos dar um salto gigantesco, direto para o presente, onde o cenário, é completamente diferente. E é nesse contraste que a gente encontra o grande desafio dos nossos tempos. Pois é, bem-vindos ao nosso mundo, a sociedade do litígio. Um lugar onde, muitas vezes, a primeira reação a um desacordo não é o diálogo, mas sim um processo na justiça. O confronto acabou virando a norma. E aqui está o choque de mundos, preto no branco. De um lado, a busca pela harmonia através do raciocínio moral. Do outro, um sistema que depende do conflito, que cria vencedores e perdedores. Ao escolher o confronto como padrão, o que será que a gente deixou para trás? E é aqui que a fonte joga na mesa sua pergunta mais ousada. Seria possível pegar esses conceitos éticos tão antigos e adaptá-los, transformando-os numa espécie de lei cívica global para complementar os sistemas que a gente já tem? É uma ideia e tanto, hein? Mas atenção aqui, a ideia não é simplesmente responder sim ou não. O objetivo é usar essa pergunta provocadora para abrir a nossa mente para uma nova forma de pensar sobre o que é certo, o que é errado e como a lei se encaixa nisso tudo. Para explorar essa questão tão complexa, a fonte sugere uma estrutura quase como um conjunto de ferramentas para nos ajudar a construir essa ponte entre o pensamento antigo e o mundo moderno. O caminho proposto tem basicamente 2 passos. Primeiro, buscar o que o texto chama de solução metafísica, ou seja, princípios universais de raciocínio legal que são inspirados na ética. Segundo, e tão importante quanto, incorporar a flexibilidade das soluções situacionais e a capacidade de autonomia moral das pessoas, reconhecendo que nem toda situação se resolve com uma regra dura e fria. E essa citação da fonte resume a intenção perfeitamente. Não se trata de substituir o sistema legal, de jeito nenhum, mas de enriquecê-lo. A meta final é trazer de volta o raciocínio moral para dentro de um sistema que muitas vezes parece focado só no procedimento e no conflito. Então, no final das contas, o que a gente leva daqui não é uma solução pronta. É algo talvez até mais valioso. Uma lente nova, uma nova perspectiva para a gente poder examinar os nossos próprios sistemas legais. Uma ferramenta para questionar, para analisar e, quem sabe, para melhorar a forma como a gente resolve os nossos conflitos. E a gente termina com essa reflexão que vai muito além do confucionismo e toca o coração do direito em qualquer cultura. Num mundo cada vez mais cheio de regras e procedimentos, que espaço a gente reserva para a ética, para a moralidade e para a busca da harmonia? A pergunta fica no ar.